Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Raquel da Silva Xavier e essa é a nossa aula de isomeria constitucional. No início do estudo de química orgânica, vocês devem ter visto um pouquinho do histórico de química orgânica e da teoria da força vital, que acreditava que os compostos orgânicos eles só poderiam ser sintetizados por seres vivos e os compostos inorgânicos eram aqueles encontrados na natureza. A partir da síntese da ureia, feita a partir do cianeto de amônio, ureia sendo um composto orgânico e cianeto de amônio um composto inorgânico, essa teoria caiu por terra e essa teoria foi feita por Wöhler. As fórmulas estruturais aparecem aqui do lado para vocês, tá? Berzelius, que foi um cientista que estudou bastante também ajudou o Wöhler, né, na verdade, nessa síntese, ele percebeu que esses dois compostos eles tinham em comum a mesma fórmula molecular, ou seja, eram compostos pelos mesmos átomos e nas mesmas quantidades. Essa fórmula molecular, então, é C2H4CO, para os dois. E aí ele percebeu, então, que existia um ponto de conexão, né, algo em comum dentro dessas duas substâncias, apesar delas serem classificadas de formas diferentes. Então, Berzelius e Liebig, um pouco tempo depois, eles introduziram a ideia de isômeros e isomeria na química orgânica. Essa ideia, então, é um tópico importantíssimo no estudo dos compostos orgânicos e a gente estuda isso até hoje, principalmente na parte de fármacos, tá? Então, a ideia de isômeros, essa palavra isômeros, ela é constituída a partir de dois prefixos, né? Duas palavras. Isos, que significa mesmo e igual, e meros, que partes iguais. Então, a ideia de isomeria é que eu tenha duas coisas diferentes, mas que elas tenham um ponto de conexão, alguma coisa que seja igual entre elas. Né? Essa ideia de isomeria ela aparece não só na química orgânica, mas em outras coisas também. Por exemplo, se eu pegar no alfabeto 4 letras, as letras A, O, R e M, então o que eu vou ter de igual são essas 4 letras. Eu consigo formar palavras, né, que tenham significados completamente diferentes, mas que sejam formadas apenas por essas 4 letras. Então, eu posso escrever amor, Roma, mora, omar, ramo, são palavras distintas, mas que em comum elas têm a mesma quantidade de letras e as mesmas letras, ok? Então, a isomeria, ela eu tenho que ter, então, a isomeria na química orgânica, compostos diferentes, mas que o que eles têm em comum é a mesma fórmula molecular. Então, tem compostos distintos que o ponto de conexão entre eles é a mesma fórmula molecular. Se isso acontecer, eu vou chamá-los, então, de isômeros. E se eu conseguir a partir da fórmula estrutural plana, diferenciá-los, eu vou chamar de isomeria constitucional, que é o tema dessa aula de hoje. Se eu não conseguir diferenciá-los pela sua fórmula estrutural plana, eu chamo isso, então, de estereoisomeria, que é um tipo de isomeria um pouquinho diferente e que a gente vai ver na próxima aula. A isomeria constitucional, então, só recapitulando, eu tenho dois compostos orgânicos ou mais, né, distintos, mas que apresentam em comum a mesma fórmula molecular. Ela pode ser dividida em 5 classificações: isomeria de função, isomeria de cadeia, isomeria de posição, metameria, que é um tipo especial da isomeria de posição, e tautomeria, desculpa. Os isômeros de função, então, são dois compostos distintos, né, que têm fórmulas estruturais planas diferentes, mas que eles têm a mesma função. Um exemplo é quando eu tenho a fórmula molecular
C4H10O, e eu consigo escrever dois compostos a partir dessa mesma fórmula molecular, mas que apresentem funções distintas. Então, eu consigo escrever o butanol e também o etoxietano. Percebam ali nas fórmulas estruturais planas. Eu tenho, então, a mesma quantidade de átomos, né? Ou seja, a mesma fórmula molecular entre eles, mas que pertencem a duas funções distintas. Eu tenho um álcool e um éter. Então, esses dois compostos que estão com a fórmula estrutural aparecendo aí para vocês, eles são ditos isômeros de função. Outros exemplos, então. Se eu tiver a fórmula molecular C3H6O, eu consigo escrever um aldeído e também uma cetona. Percebam que a quantidade de hidrogênios que eu tenho na fórmula é igual ou muito próxima, tá? Ó, é o dobro, desculpa. É o dobro porque eu apresento nas fórmulas estruturais uma insaturação. Isso já tira dois hidrogênios, pelo menos, da fórmula. Então, a fórmula, para eu saber se é um aldeído ou se é uma cetona, que são duas funções correlacionadas, eu vou ter, então, a quantidade de carbono, de hidrogênio, o dobro da quantidade de carbono, mais um oxigênio só na fórmula. Então, eu consigo montar o propanal e a propanona. Eu tenho um outro exemplo também, que é quando eu tenho dois átomos de oxigênio na fórmula. Com dois átomos de oxigênio, eu posso escrever um éster, ou eu posso escrever um ácido carboxílico. No caso ali do meu exemplo, C2H4O2, eu consigo escrever o metanoato de metila e o ácido etanóico. Percebam que, de novo, eu tenho dois compostos orgânicos distintos, mas que em comum eles apresentam a mesma fórmula molecular. E, nesse caso, são isômeros de função, porque pertencem a funções orgânicas diferentes. Eu ainda tenho o exemplo do C7H8O. Nesse exemplo, percebam que a quantidade de hidrogênio é muito parecida com a quantidade de carbono. Quando isso acontecer, te induz a ideia de que na fórmula estrutural eu tenha um anel aromático ou um anel benzênico. Então, com aquela fórmula ali, eu consigo escrever um fenol, eu consigo escrever um álcool e também consigo escrever um éter, né? Que são funções correlacionadas, tá? Então, eu posso escrever o metametilfenol, eu posso escrever o álcool benzílico e o metoxibenzeno. Percebam que a diferença entre fenol e álcool é porque o fenol, a hidroxila está ligada diretamente ao anel aromático e no fenol, a hidroxila está ligada a um carbono saturado. Mais um exemplo, C2H6O, ó, percebam que a quantidade de hidrogênio agora na fórmula é o dobro mais 2 da quantidade de carbono, e além disso eu tenho um oxigênio. Nesse caso, eu consigo escrever um éter e também um álcool, né? Ali metoximetano e o etanol, que são isômeros de função. Um outro tipo de isomeria é a isomeria de cadeia, né? Apresentam o mesmo grupo funcional, entretanto a cadeia carbônica é diferente. Exemplo 1, eu tenho C4H10, né? Então eu tenho um hidrocarboneto. Eu posso escrever o metilpropano, que tem cadeia ramificada, e eu posso escrever o butano, que tem cadeia normal. Eles devem pertencer à mesma função, só que o tipo de cadeia ser diferente, lá da parte inicial de introdução à química orgânica, classificação de cadeias. Mais um exemplo, eu posso escrever ali com C2H7N a etilamina, que tem cadeia homogênea, ou eu posso escrever a dimetilamina, que tem uma cadeia heterogênea. Mais um exemplo, o C3H6, eu posso escrever o propeno, que tem cadeia aberta, ou eu posso escrever o ciclopropano, que tem cadeia fechada. Então, percebam sempre, os isômeros, né, o tipo de isomeria,
constitucional que existem entre os compostos, depende da fórmula molecular e depende dos compostos também. Então, ali nos isômeros de cadeia, eu tenho a mesma função, o que diferencia eles é o tipo de cadeia carbônica. Eu tenho também o isômero de posição, né? Esse daqui eu não, né, a ideia de posição é realmente diferenciar a posição de alguma coisa que eu tenha diferente na cadeia carbônica. Eu posso então escrever para o C4H8, né? C4H8, quando a quantidade de hidrogênios é exatamente o dobro da quantidade de carbonos, é porque eu tenho uma insaturação na cadeia. Eu posso escrever o but1eno, né, que a ligação dupla está no carbono 1, ou eu posso escrever o but2eno, que a ligação dupla está no carbono 2. A única coisa que aconteceu foi a mudança na posição da insaturação da cadeia. Né? Mais um exemplo, eu posso ali escrever, então, para o C3H8O, o propano 1-ol, ou o propan2-ol. A única coisa que eu mudei foi a posição do grupo funcional, né? Nesse caso é da hidroxila, né? Que caracteriza a função álcool. Mais um exemplo, o C3H7Cl, né? O que eu tenho de diferente nessa cadeia é o cloreto, né? O Cl, é o cloro. Então, o que vai acontecer? O cloro pode estar no carbono 1, que é o 1-cloropropano, ou pode estar no carbono 2, que é o 2-cloropropano. Né? Só mudei a posição do cloro na cadeia carbônica. Eu tenho também um tipo especial de isomeria de posição, que é chamada de metameria. Nesse caso, eu vou o que vai diferenciar esses compostos que apresentam a mesma fórmula molecular, e muda simplesmente a posição do seu heteroátomo, né? E isso vai acontecer geralmente com éteres, ésteres, aminas e amidas. Então, C4H, escrever o metoxipropano e o etoxipropano. Percebam que a única coisa que aconteceu foi eu mudar a posição do heteroátomo nessa cadeia. Logo, esses dois compostos apresentam a isomeria constitucional chamada de metameria. O último tipo de isomeria constitucional é a tautomeria. Essa isomeria é chamada de uma isomeria dinâmica porque envolve equilíbrio químico, né? Quando ocorre, ela só ocorre, então, em fase líquida e quando eu tiver um elemento muito eletronegativo ligado ao mesmo tempo ao hidrogênio e a um carbono insaturado. Isso vai acontecer, então, quando eu tiver um equilíbrio que a gente chama de aldoenólico, quando eu tenho, então, um enol e um aldeído. Então, todas as vezes que eu tenho um aldeído na fase líquida, eu tenho um equilíbrio químico com o seu enol. Percebam, então, olha, a única coisa que acontece é a mudança nas ligações químicas. No etanol, a ligação dupla está entre os carbonos e no etanal, a ligação dupla está entre o carbono e o oxigênio. É um equilíbrio químico dinâmico, beleza? E o último tipo de tautomeria, que dá. Esse equilíbrio, então, pode ser escrito, por exemplo, pelo 1-propen2-ol, né, que eu tenho um enol, e a propanona, que é aquela cetona que vocês já conhecem, né? Que é muito comum no nosso dia a dia. Então, na fase líquida, quando você compra a acetona, você tem ali um equilíbrio junto com o seu enol, tá? Esse equilíbrio químico, então, como eu tenho dois compostos distintos e que apresentam a mesma fórmula molecular, eles são chamados de isômeros e, nesse caso, tautômeros. Ok, pessoal? Nós ficamos por aqui e até a próxima aula.